Quero te convidar, sem mais, a abrir as escrituras lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, mas pouco explorada. E eu peço graça de Deus para nessa noite conseguir expor esse texto com excelência para vocês. Marcos capítulo 4, versículo 35. Esse é um episódio relatado por todos os evangelistas que andaram com Jesus, por todos os apóstolos. Se você não tem Bíblia, acompanhe na tela. Se você tem Bíblia, faço questão que você abra a sua e que permaneça com ela aberta. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos também o seguiram. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Louvado seja Deus. Você que abriu sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós vamos fazer, com a graça de Deus, uma exposição desse texto. Antes de entender o texto em si, eu gosto de usar uma fala do meu professor lá do seminário, que ele diz que antes de entender o texto, a gente precisa de 3 coisas. E repita comigo: entender o contexto, entender também o contexto, e também entender o contexto. Sabe qual é o nosso erro ao ler as escrituras? É ler um pedaço delas, ler um texto e achar que aquele texto fala por si mesmo. Não fala. A escritura fala por si mesmo quando se completa. Então nós precisamos pegar um texto e ler todo o contexto para entender o que está acontecendo. É por isso que a frase muito famosa que diz que texto sem contexto vira pretexto, ela é uma verdade muito grande. Então vamos entender o contexto? Versículo 35 diz que naquele dia, sendo já noite, ou seja, a noite já estava caindo ali, já estava ficando escuro. Naquele dia, o que aconteceu? Se nós voltarmos algumas folhas, vamos entender que Jesus estava falando em parábolas. E Jesus passou simplesmente o dia inteiro falando em parábolas para uma multidão de pessoas. Então Jesus, para falar para uma multidão de pessoas, e nós bem sabemos que sem microfone, sem caixas para amplificar a sua voz, para falar para uma multidão de pessoas, sem essas duas bênçãos da tecnologia, nós precisamos falar alto. E falar alto durante todo o dia para uma grande multidão, meu irmão, você vai chegar no final do dia muito cansado. E era assim que Jesus se encontrava. Tinha falado o dia inteiro, ensinado o dia inteiro, falado em parábolas, ensinado sobre o reino de Deus, ensinado sobre fé e ensinado sobre tantas outras coisas importantes. Jesus chegou no final do dia exausto, cansado.
E aí no começo do versículo 35, Marcos começa a relatar, e também é importante entender que Marcos começa a relatar não a partir daquilo que ele vê, mas a partir daquilo que ele ouve de Pedro. O texto, o livro de Marcos, não é Marcos escrevendo aquilo que ele viu, é Marcos escrevendo aquilo que Pedro falou para ele escrever. Então esse é um relato de Pedro, escrito por Marcos. Marcos começa a escrever aquilo que ele ouve de Pedro. E Pedro diz assim: Marcos, naquele dia, depois de Jesus falar o dia inteiro, ele ficou cansado. E Jesus entrou no barco junto com os seus discípulos, versículo 35 e 36, você pode estar acompanhando, também está aqui na tela, pode até botar o 36, Ariel. Jesus disse assim: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Nós falamos que Jesus estava comunicando a uma grande multidão. Então Jesus disse para os seus discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Quando Jesus diz vamos passar para outra margem, Jesus estava dizendo assim, vamos passar desse lado do mar da Galileia e vamos até o outro lado do mar da Galileia. É importante entendermos que do outro lado do mar da Galileia, Jesus não ia descansar. Depois de um dia cansativo, chegando do outro lado do mar, Jesus ia chegar na terra dos Gadares, na terra dos Gadarenos. Já ouviu falar desses homens na Bíblia? Jesus chegando naquela terra se encontraria com um homem endemoniado que tinha uma legião, um homem que sozinho estava possuído por mais de 600 demônios. Esse seria o fim da noite de Jesus, expulsar mais de 600 demônios de um homem. Então Jesus disse: olha, vamos entrar no barco junto com os seus discípulos e vamos atravessar até o outro lado, vamos até o lado de Gadares. Chegando lá, ele teria um árduo trabalho a se fazer. Então ele entrou no barco junto com os seus discípulos e despediu a multidão. Deu tchau para o povão, tchau, vão descansar também, que eu vou fazer isso. Bom, não aconteceu isso, tem um relato bem claro. Outros barcos o seguiram. Esses outros barcos que o seguiram foram os seguidores de Jesus, que não obedeceram a sua ordem de ir embora. Vão descansar. Eles seguiram Jesus porque precisavam de algo. Todo mundo precisa de algo, segue Jesus. E eles começaram a entrar no mar da Galileia. Esse episódio aconteceu no mar da Galileia. Entrando no mar da Galileia, Jesus e os seus discípulos foram acometidos por uma grande tempestade. Eu não sei se você já andou de barco aqui, mas eu já tive duas terríveis experiências de tentar pescar com os amigos meus, e não foi muito legal, porque o mar estava um pouquinho agitado, e depois de 5 minutos eu estraguei a pescaria que era para durar a noite inteira. Nesse dia deu uma grande tempestade, estava Jesus junto com os seus discípulos no meio do mar da Galileia. Eu quero trazer um detalhe para você. Essa tempestade não aconteceu unicamente nesse episódio. Essa era uma tempestade totalmente comum de acontecer, porque o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, ele é um lago. Então ele é um mar de água doce. E o mar da Galileia, ou lago da Galileia, fica a 215 metros abaixo do mar de água salgada. Então o que acontece? O que rodeia o mar da Galileia são montanhas. Desce o ar gelado das montanhas, se choca com o ar quente que está ali embaixo, e quando o ar gelado se choca com o ar quente, o que acontece? Tempestade. Então esse era um episódio comum de acontecer. Era normal acontecer tempestade ali. E eu quero te lembrar de quem que estava no barco com Jesus. Quem que estava no barco com Jesus? Quem que estava no barco com Jesus? Os discípulos. Qual era a profissão da maioria dos discípulos antes de serem discípulos? Ou seja, a grande maioria deles já tinha passado por isso. A grande maioria deles já tinha enfrentado tempestades naquele mesmo lugar.
a grande maioria deles já tinha passado por esses problemas. Por que que agora eles estão atemorizados? Eu te pergunto e eu mesmo respondo. Eles estão atemorizados porque dessa vez foi diferente. Eu peço sua atenção, nós estamos contextualizando a mensagem para você poder entender. Essa vez foi diferente, porque a água começou a entrar no barco. Essa vez foi diferente, porque a tempestade estava um pouco maior do que aquilo que eles já tinham vivido. Dessa vez foi diferente, porque os discípulos, com toda a sua experiência, não conseguiram controlar. Pedro, com seu jeito mandão, tentou controlar de tudo que é jeito. Os discípulos tentaram ajudar, nada adiantou. A água começou a invadir o barco de uma forma que não teve mais como controlar. Mesmo sendo algo comum, mesmo sendo algo que eles viviam continuamente, eles não conseguiram dar jeito. E aí, alguns versículos à frente, obrigado. Alguns versículos à frente, nós vemos os discípulos, depois de estarem totalmente apavorados, preste atenção aqui em mim, depois de estarem totalmente apavorados com a água entrando no barco, com o vento jogando o barco para tudo quanto é lado, depois de estarem totalmente atemorizados, eles não têm mais o que fazer, e chegam para Jesus, e batem no pezinho dele e dizem: ei, não te importa que pereçamos? Ei, Jesus, eu sei que você está dormindo aí, que seu sono é pesado, no meio de uma tempestade, entrando água no barco, o cara está dormindo. Estão falando: ei, eu sei que você está dormindo, eu sei que você está cansado, mas não te importa que pereçamos? Em uma tradução livre, essa frase, não te importa que pereçamos, seria assim, ó: você não se importa que a gente morra? Porque na cabeça deles era isso que ia acontecer. Não tinha mais o que fazer, a água já está invadindo o barco. Então eles chegam no pezinho de Jesus e falam: ei, não te importa que a gente morra? Para você a nossa morte não é nada? A gente morrer não é nada para você? Você não está vendo que a gente vai morrer? Que falta de fé desses discípulos, né? É ou não é? É verdade ou não é? Fala. Eu quero te lembrar que esse episódio acontece constantemente comigo e com você. A mesma falta de fé que você afirmou ter nos discípulos é a falta de fé que há constantemente no meu e no seu coração. Quando as tempestades da vida chegam, e mesmo depois de aprender a lidar com elas, a gente já passou tantas vezes por aquelas tempestades, os discípulos já tinham passado diversas vezes, e a gente já passou diversas vezes por aquelas tempestades, mas tem vezes que fica demais, que a água entra no barco, que a gente fala: olha, essa veio para me matar, e nós não aguentamos ver Jesus dormindo, nós não aguentamos o silêncio de Deus, e a gente bate no pezinho de Jesus e fala: não te importa que eu morra? Será que você não se importa comigo? A minha morte não é nada para você? E o meu sofrimento de ter que estar tirando água do barco toda a vida? Nem foi eu que escolhi esse caminho. Foi você que falou que era para passar no meio do mar aqui, ainda para encontrar um endemoniado lá do outro lado. Olha que vantagem. Esse episódio de falta de fé nos persegue diariamente. Quando as tempestades da vida chegam, e chegam para todos, e se você não tem, por favor, me ensina como é que vive assim, sem nenhuma provação, sem nenhuma tribulação, sem nenhuma tempestade. Quando elas chegam, nós seguramos por um pouco, até está dentro do nosso controle, mas quando foge do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é acordar Jesus, porque para nós Ele está dormindo.
Para nós Ele está dormindo. Para nós Ele não está vendo nada do que está acontecendo. Jesus está dormindo aqui, pode trazer para os nossos dias como Deus de olhos fechados para a nossa situação, para o nosso clamor, para o nosso pranto, para a nossa dor. Deus não está vendo o que nós estamos sentindo? Essa era a sensação daqueles dias, essa é a nossa sensação. O cenário se repete, a cena se repete conosco. Mas eu quero te lembrar de algo que Jesus falou no versículo 35. Vamos ler o versículo 35 juntos? Vamos ler juntos aqui nessa versão? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Qual é a perícope desse texto? Qual é o ponto máximo desse texto? Qual é a frase que se destaca aqui? Qual? Passemos para outra margem. Isso foi o que Jesus falou no começo para eles. É engraçado que Jesus falou, passemos para outra margem, e foi dormir. Passemos para outra margem. Você pode repetir isso? Passemos para outra. Quem falou isso? Jesus disse que eles iam passar para outra margem. Disse ou não? Se Jesus disse que eles iam passar para outra margem, é porque eles iam passar para outra margem. Viu como a gente não lê a Bíblia da forma correta? Jesus falou, a gente vai passar para outra margem. Aí no meio do caminho deu uma tempestade que eles nunca tinham vivido. Mas o que Jesus disse antes da tempestade? A gente vai chegar na outra margem. Irmãos, promessa de Jesus e decreto é a mesma coisa. Promessa de Jesus e decreto é a mesma coisa. Se Jesus falou aos seus discípulos, nós chegaremos a outra margem. Não importa o tamanho da tempestade, se o barco virasse, se um grande peixe engolisse eles seriam cuspidos na outra margem, porque Jesus falou, nós chegaremos a outra margem. Que falta de fé desses discípulos. E agora eu acho que você não vai falar que sim, né? Porque essa falta de fé dos discípulos nos persegue. Quantas coisas que Jesus nos diz, olha, vai acontecer isso, eu vou fazer desse jeito, vai ser dessa forma, vai acontecer do jeito que eu falei. E aí no meio do caminho acontece um monte de coisa inesperada, que Jesus não avisou que ia acontecer isso, não. Olha, ele só falou, entra no barco e vão passar para outra margem. Da parte da tempestade, da água entrando no barco, o barco naufragando, a gente vai morrer afogado. Isso daí Jesus não falou, mas ele deixou uma palavra, nós chegaremos do outro lado. E eu te pergunto, crente que está aqui nessa noite, quantas coisas que Deus já te falou, eu vou fazer assim, no meio do caminho acontece um monte de coisa errada, e você fala, pronto, acabou, porque ele não avisou que ia acontecer isso. E eu te pergunto, quem disse que ele precisava avisar que ia acontecer? Você acha que Jesus é site de fofoca, para ficar te contando ali todas as notícias, tudo que vai acontecer? É não, querido. Se ele te falou que vai fazer alguma coisa, só espera que ele vai fazer. Não tenha dúvida. Irmão, se eu te falar que vou acordar amanhã às 5 horas e correr na praia, olha, você pode desconfiar. Até eu vou desconfiar. Mas se Jesus falar para você que amanhã ele vai estar te esperando às 5 horas da manhã lá na praia, ele vai estar, meu irmão. Eu te pergunto, Jesus já te decepcionou alguma vez? Não? Então agora eu posso falar o tema da mensagem. O tema da mensagem é, você ainda tem fé? É uma pergunta. Você ainda tem fé? Mas mesmo quando a água está entrando no barco, você ainda tem fé? Mesmo quando a margem está muito longe, não dá para ver a terra ainda, e a água já está entrando no barco, você ainda tem fé? Porque as expectativas não são de chegar na outra margem.
Está muito difícil essa tempestade. A sua fé permanece de pé. A sua fé permanece erguida. A sua fé permanece mesmo em meio ao silêncio de Deus. Mesmo quando Jesus está dormindo, você ainda tem fé. Eu quero te lembrar do que aconteceu no 39 e no 40. Depois dos discípulos baterem no pezinho de Jesus, acordarem ele, mostrarem que não tem fé, porque no meio do caminho deu um problema, acharam que não ia acontecer, então não tem fé. Acordaram Jesus, e aí Jesus chega no versículo 39 e no 40, dizendo assim: e ele despertando, ou seja, acordando do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse é o versículo 39. E fez-se grande bonança. Quando nós pegamos essa palavra bonança e vamos para um dicionário bíblico, ela significa: o mar se acalmou. Isso significa a palavra bonança, o mar se acalmou. Então, em uma tradução livre seria: o vento se aquietou e o mar se acalmou, houve calmaria. Mas houve calmaria por um momento, porque Jesus chega no versículo 40, falando um negócio que não é muito agradável de se ouvir. Ele diz assim, ó: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Você pensa, os discípulos estavam comemorando ali, acabou a tempestade, saiu a água do barco. Enquanto eles estão comemorando ali, Jesus fala: ei, por que vocês são tão tímidos? Essa pergunta de Jesus, por que são tão tímidos? Ele está dizendo: por que vocês têm tanto medo quando as tempestades chegam para vocês? Por que vocês ainda são tão medrosos? Quando Jesus pergunta por que são tão tímidos, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, o porquê do medo nas tribulações, o porquê do medo nas aflições, o porquê do medo nas tempestades da vida. Por que vocês são tão tímidos? Por que são tão medrosos? Será que tudo aquilo que Jesus mostrou para eles não era o suficiente para crer? Eu acho que era. E será que tudo aquilo que Jesus mostrou para você não é o suficiente para crer? Será que tudo aquilo que Jesus fez por eles não era o suficiente para acreditar na palavra que Ele tinha dito? E será que aquilo que Jesus fez por você não é o suficiente para acreditar na palavra que Ele falou? E aí Jesus faz mais uma pergunta: como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Você imagina ouvir isso de Jesus? Você imagina você ali numa tribulação da sua vida? Imagine aí, você numa tribulação. Eu não preciso imaginar muito, não, é bem fácil imaginar. Tem um monte. Então imagina você aí numa tribulação da sua vida. E aí depois de você bater no pezinho de Jesus e falar assim: ei, você está dormindo aí? Você está de olho fechado para a minha prova? Você está ignorando a minha dor? Que Deus é você? Que Pai é você? Que Pai é você que manda eu chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, mas na minha dor você não me olha? Que Pai é você que ama os seus filhos? Que filhos? Eu não.
Que pai é você que pede para olhar para o meu irmão e consolar a ele? Mas e você? Cadê o meu consolo? Por que você não trabalha por mim, igual quer que eu trabalhe para os outros? Imagina você, depois de questionar tanto a Jesus, Ele olhar para você e te perguntar: por que você não tem fé? Por que você não tem fé, meu filho? Porque ficou difícil? Porque não ocorreu como planejado? Porque fugiu do seu controle? Porque as coisas não saíram como você pensava que eram para sair? E agora você está chamando Jesus de cego, porque Ele não está vendo a sua dor. A resposta, ou melhor, a pergunta de Jesus para você nessa noite, e para mim, é: por que você não tem fé? Eu te pergunto e responda no seu coração: Jesus já te decepcionou? Então por que você não tem fé? O que falta para você acreditar naquilo que Ele falou? O que falta? Irmãos, um dos nossos problemas como cristãos é achar que a fé nos livra das provações, quando na verdade a fé é força para vencer elas. Deus nunca prometeu que ter fé seria sinônimo de não ter provações. E na verdade, Deus não livra os seus filhos das provações. Deus livra os seus filhos nas provações. Eu posso te dar exemplos bíblicos. Deus não livrou Noé do dilúvio. Deus livrou Noé no dilúvio. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus também não livrou esses discípulos da tempestade. Deus livrou os discípulos na tempestade. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não vai te livrar das tempestades da vida. Ele vai te livrar nas tempestades da vida. Não pense que a fé é substância para você não passar por nada. A fé é força para você passar por tudo. Deus não te prometeu uma vida boa entrando no Evangelho. Deus te prometeu uma vida eterna. As provações, aflições, tribulações fazem parte da vida do crente. Aliás, se você não tem tribulação e aflição, acho melhor você rever a sua vida. Deve ter alguma coisa errada. Há um ditado que diz que o diabo não incomoda os que já são dele. E é bem verdade. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Das coisas que não se veem. Como é que Jesus estava no barco? De olhos fechados. Talvez hoje para você sinta que Jesus está do mesmo jeito do barco, dormindo no meio da sua tribulação. E você fala: meu Deus, que sono pesado, porque aqui está balançando tudo. A água já passou do tornozelo, e eu não consigo ver esse Jesus. Ele não está me vendo. Ele esqueceu de mim. Pois bem, eu te digo que não. Eu te afirmo que não.
E por mais que você se esqueça dele e ignore a presença dele na sua vida e negligencie tudo aquilo que ele fez por você, ele não vai fazer o mesmo. Ele não vai fazer o mesmo, porque ele não nos trata da forma que o tratamos. Se fosse assim, ele não teria ido para a cruz, porque nós jogamos pedra nele. E não pense que se você tivesse lá, não teria jogado. Teria sim. Fomos nós que o matamos, e ele nos deu em troca vida. Então não pense que Jesus não olha para você. Ele olha, ele está de olhos abertos para você. O desejo de Jesus, quando chegou a tempestade, era aumentar a fé deles. É o mesmo que ele tem com você quando chegam as tempestades na sua vida. É aumentar a sua fé. O desejo de Jesus aqui não era simplesmente mostrar a sua autoridade sobre a natureza. O desejo de Jesus aqui era que os discípulos tivessem fé. Fé para suportar tribulações. O desejo de Deus, crente, nas tempestades da sua vida, não é acalmar todas elas, mas é te fazer ter mais fé, é te fazer acreditar, ter convicção. Quando vem provações e tribulações, o desejo de Deus é aumentar a nossa fé. Eu quero caminhar para o último versículo, que é o 41, e já encerrar. Versículo 41. Se você puder e conseguir enxergar aí mesmo do fundo, ler comigo nessa versão. Vamos lá. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de Jesus operar o milagre e falar para eles: por que vocês não têm fé? E provavelmente voltar a dormir, eles se olham agora e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta é muito comum nas Escrituras. Quem é esse? Quem é esse? Os discípulos perguntaram isso porque a nossa cronologia bíblica, ela pode estar um pouco trocada. Então, o que aconteceu é que primeiro foi escrito Marcos, Mateus, Lucas e João, e não Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o primeiro relato de Jesus, o primeiro escrito de Jesus foi de Marcos. Eles estavam em um contato recente com Jesus. Eles estavam há pouco tempo com Jesus. E o fato de eles perguntarem: quem é esse? E terem pouca fé, demonstra que eles conheciam pouco a Jesus. Vou repetir. O fato de eles perguntarem quem é esse e terem pouca fé, demonstra que eles conheciam pouco a Jesus. Sabe, nas suas faltas de fé, e perdoe, eu vou ter que te falar isso, ela demonstra que você conhece pouco a Jesus. Quando eu estou com falta de fé, eu olho para mim mesmo e falo: como eu conheço pouco meu Senhor. Porque se eu conhecesse Ele um pouco mais, eu não teria falta de fé, eu não teria medo. Porque o fato de conhecer pouco ao nosso Senhor demonstra, o resultado disso é ter pouca fé. Ter pouca fé é resultado de alguém que conhece pouco o nosso Senhor. Eu quero te dizer que a fé, e entenda o que eu vou falar, a fé
não era necessária para acalmar a tempestade. Jesus não precisa da fé de ninguém para fazer nada. Jesus não precisa da fé de ninguém para fazer nada. Senão que Deus limitado seria esse. Ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. A fé não era necessária para acalmar a tempestade. A fé era necessária para eles, para ficarem calmos e tranquilos no meio da tempestade. No meio das tempestades da sua vida, Jesus não precisa da sua fé não, meu irmão, para acalmar elas. Que Deus limitado seria esse? Mas Ele precisa que você tenha fé, porque virão outras. E se você ficar com medo toda vez, que crente que é você? A pergunta que os discípulos fizeram naquele dia é: quem é esse? Você pode dizer, quem é esse? Essa é uma pergunta que permeia as Escrituras. Naquele dia eles não souberam responder, mas nessa noite nós podemos. E eu peço a sua atenção para respondermos quem é esse. Quem é esse? Esse é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse? Esse é aquele de quem Isaías falou, de quem João Batista falou. Esse é aquele de quem todos os profetas do Antigo Testamento falaram, e de quem todo o Antigo Testamento aponta. Quem é esse? Esse é aquele que junto com o Pai criou todas as coisas, e sem Ele nada do que existe teria existido. Quem é esse? Esse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é esse? Esse é aquele que, mesmo sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, e se fez semelhante a homens, e por isso Deus o deu um nome que é sobre todo nome, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus toda língua confesse o seu santo e poderoso nome. Quem é esse? Esse é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Quem é esse? Esse é a palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? Este é o Senhor dos senhores, o pão da vida, a luz do mundo, o sal da terra. Quem é esse? Este é o Cordeiro de Deus, que pela sua morte na cruz perdoou os meus e os seus pecados. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe.